A gente sabe que com a chegada desses dias mais quentes, muitas pessoas vão para esses locais para se refrescar, vão a praias, por exemplo. E é nesse momento que os pais, as mães, enfim, todos nós precisamos de uma atenção maior, principalmente quando envolve criança e adolescente em praia, rio, piscina. A gente convidou para um bate-papo agora para esclarecer um pouco mais sobre isso o capitão Pires, do Corpo de Bombeiros Militar, porque a gente sabe que o pessoal está há muito tempo sem ir à praia, né? Muito tempo com esse período de chuva, temperaturas mais amenas, então todo mundo com aquela vontade acumulada de curtir um sol, mas tem que ter bastante atenção. Capitão Pires, boa noite para você, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Queria que você começasse falando um pouco para a gente sobre essa necessidade maior de uma atenção, especialmente com crianças e adolescentes, para evitar uma tragédia como essa que nós noticiamos. Boa noite, Márcio, espectadores do Cidade Alerta. Pois bem, Márcio, infelizmente, essa tragédia que ocorreu no sábado à tarde, ela é algo que a gente sempre fica muito triste em atuar, né? Toda vez que, naturalmente, a gente atua numa ocorrência, é para ajudar alguém, resgatar uma vida, resgatar um animal. E a gente sempre alerta os pais, principalmente para crianças, sabem nadar de forma que não deixem elas ficarem sozinhas no mar. A Praia de Palmas, no qual ocorreu esse terrível acidente, a praia tem as suas peculiaridades. Ela possui corrente de retorno, muitas vezes não identificáveis. Foi o que aconteceu nesse dia, onde 3 amigos estavam lá brincando, os 3 caíram numa corrente de retorno, um deles não sabia nadar muito bem e acabou submergindo. Os outros 2 ainda conseguiram nadar até a chegada dos guarda-vidas. Chegamos no local imediato, eles estavam apenas a 100 metros do posto, porém, apesar de todos os nossos esforços ali no momento para o resgate, não foi possível trazê-lo de volta à superfície. Capitão, explica um pouco para a gente por que essa chamada corrente de retorno é tão perigosa, o que exatamente acontece e tem alguma maneira que as famílias que estão nos acompanhando podem identificar ou tem que seguir ali as bandeiras que são estabelecidas normalmente pelos bombeiros ali na areia da praia como limite de segurança? Sim, Márcio. A corrente de retorno, para quem é leigo, dificilmente vai ser identificada. Quando a onda ela quebra ao banco de areia no raso, aquele volume de água ela é obrigado a retornar. O que é a corrente de retorno? Toda vez que a onda quebra, ela retorna e forma um rio dentro do próprio mar. É um local geralmente calmo, é um local que não tem onda e aparentemente é um local que as pessoas acreditam que pode tomar banho. Porém, como forma aquele rio, aquela vala, a gente chama de retorno, no qual, no momento que as pessoas entram, elas são arrastadas lá para o fundo. E não adianta a pessoa tentar nadar contra essa corrente de retorno, ela é muito forte. O ideal, quando a pessoa entra numa corrente de retorno, é sempre nadar para as laterais. Ou seja, ela nada em direção ao local onde está quebrando a onda e a própria onda faz o serviço de trazer a pessoa de volta para o raso. Uma pessoa que não tem experiência na praia, identificar essa corrente. Nós, do Corpo de Bombeiros, juntamente com a equipe de guarda-vidas que está na praia, a gente identifica essas correntes de retorno com bandeira vermelha. Então, ao avistar uma bandeira vermelha, a pessoa não deve entrar naquele ponto. Entre bandeiras vermelhas também. Muitas vezes a corrente tem uma largura muito grande. Então, a gente coloca 2 bandeiras vermelhas e entre aquelas bandeiras é o local que a pessoa não deve tomar banho. E a gente sempre orienta, fique o mais próximo possível do posto guarda-vida, para que qualquer ocorrência, os nossos socorristas cheguem lá de forma imediata.
Então, caminhando para a reta final do nosso bate-papo, quero entender contigo se o Corpo de Bombeiros vem observando ao longo dos anos um aumento na quantidade de pessoas afogadas e também há um trabalho mais intensificado, a gente sabe, dos bombeiros nesse período que se aproxima por conta da quantidade de pessoas que visitam o litoral de Santa Catarina. É fundamental também reforçar algumas regras de segurança, né? Sim, Márcio. A principal regra de segurança é aquela que a gente ouve desde criança, que é qual é água no umbigo, sinal de perigo. Então, uma criança, um adulto, uma pessoa mais idosa, seguindo essa regra básica, já vai garantir uma boa segurança, tá? O Corpo de Bombeiros, ao longo dos últimos anos, tem notado uma estabilidade no número de afogamento, justamente pela quantidade o nosso aumento nas praias do número de guarda-vidas. A gente atua, por exemplo, na Praia de Palmas hoje, com 3 postos principais, fica um no centro da praia, um no norte e um no sul, e entre os postos guarda-vidas a gente também tem cadeirões. O grande problema é quando as pessoas estão nas praias, principalmente em locais que os postos estão fechados durante o inverno, e em locais também que não há um serviço guarda-vida. Mas o Corpo de Bombeiros sempre tenta atuar de forma rápida e precisa nesses salvamentos. Foi o que aconteceu no sábado. Assim que o rapaz ele se afogou, a gente já disponibilizou toda a nossa equipe do GBS, que é o Grupamento de Busca e Salvamento, fomos com mergulhadores nos locais, tentamos fazer uma cobertura máxima de varredura, porém a água estava muito turva, as condições climáticas não eram das melhores, e durante o sábado, domingo e segunda choveu e a gente só conseguiu localizar o corpo desse jovem rapaz hoje pela manhã, no qual ele boiou na superfície após 4 dias e muito próximo ao local que ocorreu o afogamento. Capitão Pires, te agradeço imensamente o tempo disponibilizado para esse bate-papo e para esse alerta também com os nossos amigos e amigas que nos acompanham. Santa Catarina, muito obrigado e até mais.